No último vídeo fiz uma provocação a todos sobre quais seriam as novas relações entre produção, trabalho e mercado no mundo imaterial, e eu desejo do fundo do meu coração que vocês olhem para esse desafio de uma maneira não apenas tecnicista, economicista, produtivista, que lancem um olhar humanista, que percebam que nós precisamos resgatar em nós a possibilidade de refundar a civilização com valores universais da justiça, do verdadeiro, do belo, da dignidade plena para todas as pessoas. Bem, e para isso é necessário que a gente entenda que toda a maquinaria técnica do mundo globalizado, ela de uma certa maneira, e muitas vezes até cruenta, contrapõe uma visão cientificista de uma visão humanista. E aí é uma questão que eu acho que nós devemos pensar muito seriamente, é o que é esse processo civilizador moderno. Ele simplesmente vai fazer ressurgir uma teoria abominável que ficou lá para trás no século XIX, que é essa ideia de um darwinismo social, de que as pessoas que merecem sobreviver são aquelas mais aptas, os mais poderosos, os mais ricos, os que têm acesso ao conforto, e que, portanto, a multidão pobre, a multidão indigente do mundo deve ficar para trás mesmo, e que sobreviverá uma raça humana superior. Então, é essa visão que causou tão mal à humanidade, essa espécie de eugenia social, essa nova versão de um nazismo que desta vez não vem caracterizado por uma suástica, mas vem abençoado pela competitividade do mercado. Bem, eu acho que nós somos melhores do que isso. Numa visão cientificista, a gente pode estabelecer o seguinte: as ciências estão dadas, elas hoje são hipersegmentadas, engenharia, medicina, biologia, as ciências duras, as humanidades, se vocês quiserem resumir, e a garotinha que está aí com esse olhar imaginativo e sonhador, ela pode pensar desde cedo que ela pode ser qualquer uma dessas coisas aí, seguir uma dessas profissões e no futuro ser uma apertadora de botões altamente intelectualizada, que é como muitos de vocês inclusive aspiram a ser, que é fazer um curso de graduação para serem altamente capacitados tecnicamente, né? Vários de vocês questionam: por que eu tenho aula de ciência, tecnologia e sociedade? Né? Você já se fez essa pergunta, com certeza. Então a minha resposta mais óbvia para ti é: por que não? Porque tu quer simplesmente passar pelo período da graduação, que é um período absolutamente transformador do ponto de vista intelectual e humano, porque tu quer passar por esse período dessa intensa e maravilhosa transformação sem pensar no que é o mundo em que tu vive, cara. Então, se tu acha bobagem estar fazendo CTS, vai lá, te junta a esse pessoal que tem essa visão cientificista do mundo, reducionista, tecnicista. Vai, sei lá, um sujeito, vai engrossar esse lote aí de pessoas neonazistas, fascistas e eugenistas do mundo moderno, que acham que humanidade é isso, é uma escala infinita de progresso, de submissão da natureza e de elevação de um espírito humano, mas não qualquer espírito humano, o espírito daqueles que são mais aptos e capazes, e quem for menor, que pereça. Vai engrossar um lote dessas pessoas. Mas se você não pensa assim, se você está fazendo entrar essa discussão na tua cabeça, veja só, estou falando entrar a discussão, estou falando para tu pensar, cara. Pensa,
pensa, faz a reflexão. E se tu faz parte desse grupo que está fazendo essa reflexão, aí a gente vai destacar algumas coisas que vão fazer com que a gente lide com o futuro e com a realidade do futuro de uma maneira que a gente resgate em nós a nossa própria condição humana. Que a gente pense com inteligência, que a gente use a criatividade, a sensibilidade, o equilíbrio emocional, que a gente fortaleça a nossa resiliência, nós sejamos capazes, né, de retomar aquilo que nós somos, mesmo submetidos às adversidades, né? Conservar o humor, cultivar as virtudes. Então, se tu faz parte desse grupo que quer pensar nisso, cara, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo e eu te acolho no fundo do meu coração. Porque já tem um carinha aí que falou isso aí, né? Bonito isso aí, né? Tem um carinha que já falou isso, né? Ainda não conheci um homem que não tenha sido em algum momento movido pelas suas paixões, né? Se um dia eu encontrar um homem assim, eu acolherei no fundo do meu coração. Então, bem-vindo se você faz parte desse grupo que olha para uma visão cientificista e vê que é pouco e que precisa olhar para ter esse olhar humanista para os desafios futuros. E aí a garotinha, ela vai ser uma garotinha que vai crescer com um pensamento crítico em relação ao mundo que ela vive, que ela vai crescer com a ideia de que a sociedade ela tem espírito comunitário, que ela pode ser solidária, que ela tem compaixão, que ela traz dentro de dela um amor, não um amor piegas, um amor sentimental, né? Um amor que funda o próprio princípio de humanidade, que ela é capaz de olhar para o arredor da casa dela, da região dela, do mundo que ela vive e dizer: eu quero ajudar a preservar esse mundo, né? Eu não quero dominar a natureza, eu quero fazer parte da natureza. Então olha quanta coisa linda se abre na cabecinha dessa linda garotinha aí, né? E isso envolve, gente, duas distinções aí entre aquilo que é a esfera individual e aquilo que é a esfera do conjunto da sociedade. Então, quando a gente olha na perspectiva do indivíduo, e o tempo todo nós somos convidados a nos imaginarmos como um projeto eu S.A., né? Você S.A. Como se cada um de nós fosse uma espécie de empresa, né? Nesse novo processo, nessa nova racionalização do mundo proposta, né? Quando Max Weber fala do desencantamento do mundo, eu tenho certeza que com a enorme intelectualidade que ele tinha, ele não imaginava também de despir o mundo no desencantamento de uma completa humanidade, de jeito nenhum. Acho que o que ele imaginava é que a gente rejeitaria aquela jaula de ferro que ele propôs, aquela jaula de ferro da racionalidade, que a gente seria capaz de racionalizar, mas sem perder a própria humanidade. E parece que quando a gente se reduz ao papel do indivíduo, parece que a gente rejeita o conjunto da humanidade. Ou seja, quando eu me coloco meramente como um indivíduo competitivo e individualista, eu me distancio do meu papel colaborativo e solidário. Quando eu vejo que eu prospero e que nisso há meritocracia, eu esqueço que a sociedade é desigual, que aquela lógica de que a linha de partida e a linha de chegada são equidistantes para todo mundo, cara, isso é uma mentira. Pensa quantas pessoas vivem na extrema pobreza, como esse cara está em pé de igualdade conosco, que temos acesso à alimentação, ao suprimento calórico diário de 2.000 quilocalorias, que a gente tem água potável em casa, que a gente tem energia elétrica, que usa aí um computador, que tem acesso à informação pela internet,
que está estudando na Universidade Federal do Paraná, uma das instituições mais importantes da sociedade brasileira, como que eu posso considerar que esse patamar do qual eu parto, ele é o mesmo do que aquele sujeito que não tem nada disso? Que mérito é esse, cara? Que mérito é esse em que eu corro na pista limpa e o carinha do meu lado corre com barreiras? Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente rejeita essa mentira meritocrática e passa a olhar a nossa sociedade do ponto de vista da justiça social. A gente só pode reconhecer que há mérito quando as condições dos indivíduos elas são absolutamente idênticas do ponto de vista inicial. Ou seja, não há nenhum favorecimento do ponto de vista classista, não há nenhum favorecimento da cor da pele, não há nenhum favorecimento no recorte de gênero. E aí sim, aí a gente pode conversar claramente sobre mérito se essas condições elas estão obedecidas. A gente precisa repensar o que são os nossos desejos de status, a vontade de consumir meramente para ostentar, eu vestir uma camiseta com uma maçã, porque isso me dá a ideia de que eu também faço parte da proposta dessa marca, dessa trademark, ou se essa minha visão de status ela pode estar associada a um conjunto mais virtuoso. E aqui não é virtuoso meramente numa apologia a costumes conservadores, de forma alguma. Há virtudes que são universais e que não têm absolutamente nada a ver com esquerda e direita. Justiça é uma virtude universal. A polidez é uma virtude universal. A coragem, a temperança, o equilíbrio, a compaixão, o amor, isso tudo é universal. Então, a partir do momento em que eu tenho isso como métrica do meu agir, eu creio que nós podemos fazer uma bela construção social. E pensar o seguinte: você quer ser engenheiro meramente para ter renda e para executar um projeto de vida no qual você quer morar numa casa com, sei lá, 5.000 metros quadrados, ter um automóvel maravilhoso na tua garagem, sei lá, mais de um automóvel até, viajar ao exterior 2 vezes por ano, ser respeitado na tua comunidade. Olha, tu pode desejar tudo isso, mas pensa também de que tu pode viver numa sociedade no qual o valor do teu trabalho tem sentido social, de que você consegue perceber que aquilo que você é e aquilo que você faz fortalece a tua comunidade, que aquilo tem senso comunitário, que aquilo tem um senso social, que o teu trabalho ele também tem uma referência ambiental, que ele não perde de vista que a gente vive num planeta que é a nossa única casa. Então, talvez nesse sentido, esse teu projeto ele possa ser compatibilizado também com essa visão sobre aquilo que você faz. Então, desse lado à esquerda, pensar, ver-se como indivíduo é viver uma vida para ter. E desse lado da sociedade, eu quero que tu pense no que é uma vida para ser. E destacar algo que eu já falei para vocês muitíssimas vezes nas nossas aulas, né? O conceito de tecnopólio lá do Neil Postman, o grande Neil Postman, de que a gente vive numa sociedade em que a tecnologia molda a cultura, né? Essa sociedade do tecnopólio, né? Que ela não pode definir quem nós somos. Não é uma cultura consumista que define quem eu sou. Nós somos humanos. Há ao mesmo tempo um esplendor e uma miséria nisso, né? Ser tão humano, tão demasiadamente humano. Por outro lado, nós somos uma espécie capaz de refletir sobre o seu próprio sentido no mundo. Isso é esplendoroso, cara. E é nesse sentido que todos nós somos convidados constantemente a olhar para essa visão de mundo materialista, produtivista, economicista, mercadológica,
consumista e dizer: eu preciso repensar se é isso mesmo. E, lógico, não teria como ser diferente eu valorizar a educação como o maior veículo de transformação social. Se vocês descobrirem que existe uma outra forma de promover transformação social, positiva, claro, que não seja pela educação, por favor, me deixem saber. Os países mais desenvolvidos, as sociedades mais sofisticadas e aquelas que nós mais admiramos, se encontraram historicamente com essa proposta, de que existia aí uma das chaves principais da transformação da sua sociedade e do bem-estar comunitário. E essa proposta, ela vai se alinhar a algumas ideias que não são ideias novas e que constantemente nos desafiam a olhar para elas e abraçá-las como ótimas sugestões. Então, a primeira, educar para a paz, para a diferença, para o mundo. Ainda bem que nós somos diferentes, ainda bem que nós não pensamos iguais. Isso é um componente da nossa riqueza intelectual, da nossa riqueza material, de todo o legado histórico, de tudo aquilo que nós trazemos de gerações ancestrais, de que somos diferentes e que nós devemos abraçar essa diferença. Não meramente com tolerância. Tolerância me parece um conceito demasiado pobre para isso que eu falo. Eu acho que cabe mais aqui a alteridade. É o sentido de olhar para o outro como igual. Ele é diferente, mas eu não vejo nem maior nem menor que eu. Isso é o sentimento da autoridade, é o reconhecimento pleno do outro. O outro é diferente de mim, mas não me sinto agredido por isso. E eu também me sinto acolhido por ele, porque, embora ele saiba que eu sou diferente, ele me respeita e me aceita como eu sou. Isso vale para aqueles que nascem em países diferentes, isso vale para aqueles que têm a cor da pele diferente, isso vale para aqueles que têm crenças diferentes, isso vale para aqueles que têm gênero diferente, isso vale para todo aquele que é diferente. Ninguém é melhor do que ninguém. Entender também que todo espaço educacional é um ethos humanizador. O que é o ethos? Né? O que é essa vivência? O que é esse ser? O que é essa prática? Né? Essa era a maneira como os gregos referiam a forma como a gente agia. O ethos, inclusive, cabia no conceito grego, num conceito muito parecido com outra palavra grega, que é o oikos, né? Que é a casa, né? Que é a casa onde a gente mora. O ethos é uma casa onde a gente age. Então, o nosso agir, ele pode e deve ser humanizador. A gente deve morar no humanismo. A nossa morada deve ser a do respeito, a da consciência em relação ao outro, a do reconhecimento do outro. Educar é conviver com temporalidades. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu próprio tempo. A gente precisa também aprender a ler esse tempo e resgatar a cultura das mãos do tecnopólio. Eu acho que nós somos melhores do que uma figura que está meramente o tempo todo com o smartphone na mão. Nós podemos ser melhores do que isso. Nós podemos olhar para o mundo e dizer que nós somos pessoas que estão além disso. E nós somos capazes de ver na tecnologia um meio, mas não somente o meio em si. E esse ano se comemora o centenário de Paulo Freire. É incrível como há pessoas que atacam Paulo Freire, e muito provavelmente são pessoas que nunca leram Paulo Freire, que a palavra de Paulo Freire ela é transformadora, porque ela vai na direção de tudo isso que eu acabei de colocar. Ela é humanizadora, ela é solidária, ela é construtiva, ela é problematizadora. E conforme ele mesmo diz, a educação não transforma o mundo. Muda as pessoas mudam o mundo. Então, e mudam a partir do sentido que as pessoas querem dar para o mundo. E é esse o sentido que eu quero para vocês.
Eu quero que vocês, como futuros engenheiros que serão, olhem para o mundo e digam: eu quero agir nesse mundo no sentido de que eu cresça, eu tenha uma vida frutífera, digna de um ponto de vista material, mas pensem também nas inúmeras possibilidades que estão para além disso, né? De viver em uma comunidade no qual as pessoas se respeitem, no qual a gente vive uma comunidade no qual exista justiça social, uma comunidade no qual as pessoas sejam capazes de se olhar nos olhos sem rancor e no qual as possibilidades da existência humana sejam plenas, baseadas no respeito, na consideração e no amor. Pensando dessa maneira, acho que há alguns componentes que fazem com que os engenheiros eles sejam profissionais com um grande potencial para tudo isso, né? A multifuncionalidade, né? A habilidade para o raciocínio espacial, para o raciocínio matemático, para as diferentes conjecturas com diferentes variáveis, a versatilidade das engenharias, a criatividade, a inovação. E aí vejam o amplo repertório de possibilidades de engenharia, né? Engenharia de fatores humanos, a engenharia associada à gestão e logística, a tecnologia da informação, a biologia, a sustentabilidade, a nanotecnologia, a atividade de pesquisa, prospecção e análise em diversas áreas do conhecimento e, enfim, qualquer segmento de economia criativa. Ou seja, há tanta coisa para ser, há tanta coisa para ser. E lembrando sempre um conceito, eu em algum momento esbarrei com essa frase e eu acho que ela é muito apropriada, né? De que você pode jogar fora tudo isso que eu falei e dizer assim: eu vou simplesmente seguir o caminho aí da procissão, tá? Ser um técnico e acabou. E aí a gente vai continuar vivendo esse mundo, que é esse mundo que está aí, que é esse mundo que tem tanta coisa por ser feita, tanta coisa para transformá-lo, né? Eu quero que você lembre disso, né? Que estupidez é fazer a mesma coisa do mesmo jeito e acreditar que o resultado vai ser diferente. Cara, pensa diferente. Isso é uma frase tão marcante que acabou sendo uma frase explorada comercialmente por uma certa marca. Mas a frase está corretíssima. Pensa diferente, cara. Olha para o mundo e diga: eu me vi diante de um determinado caminho e havia um caminho ali batido e havia um caminho ali bem pisado, né? A grama já estava meio seca, ou seja, muita gente passou por ali. E do outro lado havia um caminho que tinha umas flores diferentes, a grama ainda estava alta, pouca gente foi por ali. E puxa, eu peguei esse caminho. Isso pode fazer toda a diferença.